Hoje vocês vão passar a manhã comigo e eu quero mostrar para vocês como adotar alguns hábitos simples, mas poderosíssimos, que com certeza eu posso dizer assim com a boca cheia, mudou totalmente a forma como eu começo os meus dias e, consequentemente, a forma como eu vivo a minha vida. Pode parecer clichê o que eu vou falar, mas o clichê, ele ainda assim precisa ser dito. A forma como você vive, especialmente as primeiras horas do seu dia, determinam o tom de tudo que vem depois. Então, se você vive na correria, começa o seu dia no automático ou sente que você já acorda cansada, fica comigo até o final, porque talvez o que tá faltando seja justamente isso que eu vou mostrar no vídeo. Então, bora viver essa manhã comigo. O primeiro hábito é sem telefone. Sabe aquele impulso de acordar e já pegar o celular? Checar as notificações, ver mensagens, entrar no Instagram, ver notícias. Esse com certeza foi um dos hábitos que mais roubou a minha energia mental durante anos. Hoje eu fico feliz em dizer que o meu foco é mais em mim, especialmente nesses primeiros minutos do dia. Eu costumo dizer que eu não entrego a minha atenção para o mundo antes de me dar a devida atenção. E tem uma coisa aqui que ninguém te fala. Se você vive dessa forma de olhar o celular logo que acorda, você acaba começando o seu dia já devendo o seu foco para todo mundo. E isso, consequentemente, acaba minando a sua clareza. Então, ficar off nas primeiras horas do meu dia me faz perceber que o silêncio da manhã ele é verdadeiramente um presente. E quando a gente silencia o digital, a gente acaba se ouvindo mais. O hábito 2 é exercício físico. Mexer o corpo logo pela manhã não é só sobre estética, é sobre ativar o seu sistema nervoso, o seu sistema imunológico, para assim começar o dia com disposição. É claro que a gente precisa fazer isso um pouco mais cedo para dar conta de tudo. Por isso foi necessário a gente se organizar e planejar os nossos dias para acordar antes e fazer esse segundo hábito, que é o exercício físico. E eu quero te contar uma coisa, quando eu era sedentária, parecia que o meu corpo ele continuava dormindo até umas 10 horas da manhã. Hoje, fazendo isso que a gente faz, uma caminhada e um pouquinho de corrida por 30 minutos, não precisa ser mais do que isso. O meu corpo, ele parece que foi ligado numa tomada, sem brincadeira, gente. E sabe o que é mais doido e mais incrível de tudo isso? A gente sempre acha que tá cansada demais para se mexer, não é verdade? Mas muitas vezes é justamente por não se mexer que você está cansada demais. Parece um paradoxo, né? Mas eu quero te levar para essa reflexão. Se você quer uma vida diferente, começa mexendo o seu corpo. Você não precisa correr, você não precisa fazer uma caminhada, você precisa achar o que faz sentido para você, uma yoga, uma zumba, enfim. O hábito 3 é aquele momento inegociável dos nossos dias. É o tempo onde a gente desacelera, antes mesmo de acelerar. Parece confuso, né? Mas parar um pouco nesse momento do café da manhã me faz andar muito mais rápido, me faz produzir muito mais ao longo do meu dia. É nesse tempo que a gente não tá resolvendo nada. Nós só estamos tendo um tempo para nós, onde sim a gente conversa sobre o dia que a gente vai viver e fazemos tudo isso com muita calma. É uma mini pausa que muda o resto do nosso dia. E a pergunta que eu quero te fazer é: você tem um momento assim também? É importantíssimo a gente colocar esses momentos de respiro do nosso dia. Se você não quiser colocar no café da manhã, tudo bem, mas coloque talvez no período da tarde ou ao anoitecer. Por que eu tô falando isso? Porque se tudo é urgente, talvez o mais urgente seja parar. E o hábito 4 é um banho relaxante. Esse aqui parece só um banho, né? Eu poderia só falar isso e pronto. Mas também é um momento para eu relaxar e me preparar para o meu dia. E é engraçado como nós estamos acostumados a fazer tudo no automático. Até mesmo tomar banho, né? Mas quando você consegue transformar esses pequenos rituais, esses simples rituais do nosso dia em momentos conscientes, em momentos intencionais, parece que a nossa vida ela vai desacelerando. E a vida, ela precisa de mais momentos assim. Momentos simples, mas momentos sentidos verdadeiramente. E o hábito 5 é o meu momento de leitura diária. O hábito 6 é conferir o planner. Agora, com a mente tranquila, corpo energizado, pele tratada e leitura em dia, é hora de dar de fato direção para o meu dia. E é nesse momento em específico que eu vou entender qual é o meu foco durante o dia, o que eu vou priorizar
e aquilo que eu vou ter que deixar de lado. Até porque a gente não consegue fazer tudo. E sabe o que eu percebi? Quando você não planeja o seu dia, você vira parte do plano de alguém. E não que isso seja de todo ruim, mas tenta me entender. O que eu quero dizer é que se você não sabe, não decide para onde você vai, qual é o seu objetivo, qual é a sua meta, qualquer distração te leva para outro lugar. E eu gosto de dizer que organizar as tarefas não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor, com mais intenção. E também não é sobre rigidez, é sobre clareza. E a clareza, ela te dá paz, porque você já tem tudo ali no papel, você só precisa focar em cada uma das tarefas, só isso. O hábito 7 é um lema de sem procrastinação. Depois de eu avaliar tudo o que precisa ser feito no dia, eu já meio que estabeleço uma decisão mental. Sem enrolação, sem desculpas. Bora fazer o que precisa. Basicamente é isso que eu penso. E algo que eu faço que pode ser interessante para você, né, fazer no seu dia a dia. Eu escolho não enrolar, eu escolho agir antes que a minha mente ela comece a criar desculpas e falar, nossa, isso nem precisa ser feito hoje. Vai assistir um episódio de Netflix ou qualquer outra coisa do tipo, enfim. O importante é a gente agir antes da nossa mente começar a falar essas coisas pra nós. Outro detalhe que com certeza faz a diferença, eu nunca espero a motivação vir. Até porque ela parece nunca acertar o horário certo. Se eu puder te dar uma sugestão é que se essa sua tarefa, se a sua primeira tarefa do dia ela for muito extensa, muito longa, comece a dividir ela em micropassos. Quando a gente destrincha os nossos objetivos em micropassos, microtarefas, nossa, fica tão mais fácil. Quando você foca só no próximo passo, o cérebro ele acaba que para de resistir, até porque micropassos é bem mais fácil de um passo bem longo, de um passo bem extenso, de um passo bem difícil. Uma verdade dura que eu tenho que te dizer, o tempo que você passa pensando em fazer algo, daria já para você ter feito e resolvido a situação. E o 8º e último hábito que eu gostaria de compartilhar com vocês é, de fato, começando a trabalhar. E aí, eu só vou parar no fim do dia. Como a gente faz marmitas, a gente tem um breve almoço e aí eu já retomo na parte da tarde com força total. E é justamente isso que eu quero passar. Depois que o corpo e a mente estão alinhados, é hora de fazer acontecer. E engraçado que quando a gente tá ali no flow do trabalho, quando eu tô aqui na gravação conversando com você ou no meu momento de edição, é aquele momento, de fato, que a gente sente que tá no controle do nosso dia, que a gente sente que tá no controle da nossa vida e não simplesmente sendo levada pelo dia. E eu sempre falo aqui no canal do perigo da produtividade tóxica. E nesse vídeo eu quis mostrar justamente o contrário. Como dá sim para ser produtivo, mas de forma intencional, de forma leve. E a produtividade, ela não precisa ser exaustiva. Quando você respeita seus próprios ciclos, prepara o terreno e começa com intenção, tudo flui. E eu acho que eu já até comentei sobre isso em algum outro vídeo aqui do canal, mas vale a pena ressaltar. A maior produtividade, ela não vem de fazer 1000 coisas, mas fazer simplesmente as certas. E esses hábitos que eu mostrei aqui no vídeo, apesar da simplicidade deles, não menospreze eles, até porque são eles que criam a fundação dos meus dias. Eu gosto muito de ouvir a criadora de conteúdo Luana Carolina e ela fala sobre isso, da gente fazer o arroz e o feijão bem feito. Se a gente consegue fazer o básico do básico bem feito, pronto. E detalhe, você não precisa acordar às 5 horas da manhã para ser uma pessoa produtiva. Use esse vídeo como inspiração para você tirar alguns insights do que pode ser melhorado ou mudado aí na sua rotina. Começa pequeno. Um hábito, porque a grande verdade é que você não precisa mudar a sua vida inteira, só precisa começar a mudar a forma como você começa os seus dias. E se algum desses hábitos te inspirou de alguma forma, comenta aqui embaixo que eu quero conversar com vocês. Agora é o momento da gente papear aqui nos comentários. Qual você vai testar amanhã? E o que eu mais desejo depois do vídeo de hoje é que o seu dia hoje, ele seja seu. Com carinho, Clara.